A temporada de 2015 da MotoGP afunilou em sua reta final com a briga pelo título concentrada entre os pilotos da Yamaha. Valentino Rossi saiu da Austrália com 296 pontos contra 285 de Jorge Lorenzo. Já Marc Marquez, que era o bicampeão vigente, fazia uma temporada bem irregular. Mesmo com 4 vitórias, o espanhol da Honda ficou 5 corridas fora dos pontos, o que aniquilou suas chances de um tricampeonato consecutivo àquela ocasião. Quinta-feira, 24 de outubro de 2024. E esta é mais uma lembrança de quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Sejam todas e todos bem-vindos, eu sou o Rodrigo Vilela. Hoje é dia de TBT, mas uma lembrança de quinta, dia de relembrar um momento clássico das pistas. Antes de começar o pedido de sempre, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Marquez havia vencido em Phillip Island, com Rossi ficando apenas em quarto, em uma corrida frenética com 52 trocas de líderes. Aí depois disso é que começaram as insinuações entre o italiano e o espanhol. 3 dias depois, na coletiva de quarta-feira da semana da etapa da Malásia, Rossi acusou Marquez de pilotar com a intenção de ajudar Lorenzo, que ouviu tudo de forma incrédula. Para piorar a situação, Andrea Iannone da Ducati deu certa razão a Rossi e afirmou que Marquez ficou brincando com seus rivais na corrida australiana. Marquez negou categoricamente as acusações, disse que apenas controlou a prova para evitar desgaste dos pneus e que se fosse para ajudar alguém só se fosse seu companheiro de equipe, e concluiu dizendo que levaria aquela acusação como uma afronta pessoal. Ou seja, imaginem o clima para a prova em Sepang. Rossi não aceitou a explicação e seguiu com a sua teoria de complô espanhol contra ele. Dani Pedrosa saiu na pole, tendo Marquez e Rossi na primeira fila. Lorenzo era o quarto, abrindo a segunda fila junto com Cal Crutchlow e Iannone. Pedrosa largou bem e manteve-se em primeiro, seguido dos mais recentes arquirrivais. Lorenzo caiu para sexto, mas não demorou nenhuma volta para retornar para quarto. Iannone abandonou logo de cara com problemas no radiador. Enquanto isso, na terceira volta foi Marquez quem errou na curva 4 e acabou abrindo passagem para Lorenzo, que já tinha se livrado de Rossi. O espanhol da Yamaha pulou para segundo, enquanto Marquez se sustentou em terceiro, com Rossi em sua cola. O cenário perfeito para ela, a treta, estava pronto. Claramente, Marquez já não tinha uma moto equilibrada e estava saindo de traseira a quase todo instante. Rossi tomou-lhe o terceiro posto na quarta volta, mas o rival espanhol partiu determinado a recuperar o lugar. Era dado o início de uma disputa maluca, insana e, por que não dizer, irresponsável dos dois. No início da volta 5, Marquez voltou ao terceiro lugar, mas de novo saiu do traçado e Valentino passou novamente. Naquela volta, ambos trocaram de posição por mais 9 vezes. Sim, eles trocaram de posição por 10 oportunidades entre erros, freadas tardias e forçações de barra. Foram muitas. Os dois abriram a volta 6 num ritmo mais feroz ainda. Rossi havia conseguido escapar da queda em alguns lances, enquanto o espanhol da Honda não media distância, ângulo de curva, nada. Qualquer buraco que abria, ele atirava a moto, buscando voltar ao terceiro posto. Rossi gesticulou para Marquez esbravejando, e todos entenderam que o italiano havia dado uma espécie de ultimato. De fato, ambos poderiam pilotar normalmente e voltar à disputa com Pedrosa e Lorenzo, que haviam aberto já uma distância gigantesca. A cada curva, ficava claro que a disputa não terminaria bem. E não terminou mesmo. Na volta 7, depois de mais disputas além do normal entre eles, Rossi e Marquez emparelharam na curva 14. O italiano estava por dentro e, em circunstâncias normais, ultrapassaria tranquilamente. Mas o bicampeão fez a linha por fora e colou na Yamaha 46, forçando seu rival a cometer um erro. O pé de Rossi saiu do pedal 2 vezes, mas ele não se fez de rogado e claramente tentou afastar a Honda 93 de perto dele. Foi aí que Marquez perdeu o equilíbrio, quando a perna de Valentino acertou seu guidão. O espanhol caiu, tentou voltar, mas recolheu-se aos boxes e abandonou, claramente transtornado e esbravejando de ódio. Quase toda a diretoria da Repsol Honda correu na sala dos comissários pedindo a desclassificação do italiano, acusando o heptacampeão da classe principal de ter chutado propositadamente seu piloto no melhor estilo road rash. A direção se apressou em dizer que a investigação só seria feita depois da bandeira quadriculada.
A prova seguiu depois disso sem grandes alterações. Os destaques ficaram por conta de Danilo Petrucci e Alex Espargaró, que escalaram o pelotão e finalizaram em sexto e sétimo, respectivamente. Pedrosa venceu com 3 segundos de vantagem sobre Lorenzo. Rossi fechou o pódio, pelo menos até aquele instante. Os pilotos foram chamados para a sala de direção de prova. Marques, quase em prantos, soltou cobras e lagartos contra seu mais novo, digamos, inimigo. O italiano se defendeu em todos os momentos da acusação de antidesportividade. De fato, a FIM não entendeu como uma agressão, mas Rossi foi considerado culpado pelo acidente, pelos fiscais entenderem que o piloto da Yamaha forçou uma situação sem necessidade, provocando o abandono de outro piloto. Com isso, o Valentino levou 3 pontos de punição. Só que ele já tinha um ponto guardado por um empecilho na etapa de Missano. Por causa disso, ele teria que largar em último na prova decisiva em Valência. Rossi apelou em todas as instâncias, inclusive no Tribunal Arbitral do Esporte, mas sua pena não foi suspensa. Lorenzo tentou se meter no processo contra as ordens da Yamaha, mas felizmente teve seu pedido negado. O italiano largou mesmo de último na corrida espanhola e mesmo tendo escalado o pelotão, pouco pôde fazer. Lorenzo venceu, seguido de Marques e Pedrosa, e faturou seu 3º título. Na entrevista para a TV espanhola, Jorge aproveitou para alfinetar e colocar mais gasolina na fogueira, dizendo que a nacionalidade dos pilotos da Honda foi sim fator determinante e que se fosse Rossi com 2 italianos atrás dele, teriam feito a mesma coisa. Rossi e Marques ficaram sem se falar durante muito tempo, com uma tentativa de paz sendo feita no GP da Catalunha de 2016, quando ambos se cumprimentaram após a disputa na prova. Mas outro episódio, dessa vez em 2018, na Argentina, quando um lance totalmente infeliz de Marques, desembestado ao extremo, derrubou o Rossi na última curva, foi punido em 30 segundos, tentou se desculpar ao fim daquela prova, mas foi impedido pela Yamaha e teve as portas fechadas meio que em definitivo por Rossi, que até hoje acusa o espanhol de destruir a reputação da MotoGP. E depois daquilo, digamos que hoje em dia eles apenas se toleram. Eu assisti aquela corrida ao vivo e até hoje eu fico incrédulo da FIM ter considerado o Rossi 100% culpado. Ele chutou, claramente, dá pra perceber que ele dá um totalzinho com a perna. Ele achou que estava andando escondido da carenagem do Marques, ninguém ia perceber, mas existem trocentas câmeras hoje, fácil de perceber que ele chutou sim. Agora, que o Marques agiu de propósito para forçar aquela situação, para se sair de vítima, parece uma turma aí que eu conheço, isso não se nega. E pior ainda foi a FIM não ter dado também um tipo de punição para o Lorenzo, quando ele tentou se meter no processo que era do Rossi com o Tribunal Arbitral do Esporte. Era para o Lorenzo ser punido também, porque ele não tinha nada que se meter naquela confusão. Sei lá, ali foi meio esquisita aquela decisão. Depois o Marques iria ganhar 4 títulos seguidos, de 2016 a 2019, sobrou na turma, mas realmente o Marques não tinha limite não, e não tem até hoje. Já que meter a moto, ele coloca e se bater, vai bater todo mundo. Talvez por isso ele tenha sofrido muitas quedas nos anos recentes, né? Aquela de 2015 está marcada até hoje e é um pecado que 2 gigantes, um do passado, outro do presente, não se falem mais. Rossi deu uma declaração um dia desses também dizendo que o Mark Marques foi o campeão mais sujo que teve na MotoGP, o Marques foi completo otário no complemento, dizendo que eu tenho emprego. O Rossi, se quisesse, teria também. O Rossi saiu da categoria porque ele quis. Foi completamente imbecilóide a resposta do Marques. E eles vão viver assim agora até para sempre. Até eles durarem aqui no planeta Terra. É uma pena que tivesse tido esse desfecho. Mas vocês gostaram da lembrança, né, pessoal? 2015 foi um ano atípico na MotoGP. Semana que vem é a vez de um personagem. Então a lembrança de quinta só volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, @PGM Papo Veloz. Nosso programa também pode ser conferido na rádio My Prime News, e a gente vai falando sobre ela em todo o nosso conteúdo. Na sexta-feira, a mais conhecida como Amanhã,
tem aquecimento a partir das 9 da noite para a gente debater o fim de semana do esporte a motor. Certo, pessoal? Então a gente espera vocês a partir das 9 da noite. Um grande abraço a todos. Tchau!